Agora a gente vai começar a ver um pouquinho de como a gente consegue obter mais produtividade usando os recursos do Unix. Até agora, todo o nosso treinamento foi muito baseado em cima de comandos. Fica uma coisa meio chata, meio maçante você estudar algo em cima de comandos. Poxa, eu vou ver uma data, quem está logado no sistema. É legal ver tudo isso se integrar, né? Que é a ideia principal do Unix. O Unix ele te dá uma série de ferramentas, uma série de comandos, né? É importante conhecer todos? Não, é importante saber que existe. Né? Mais importante que você ficar decorando parâmetros, etc., é você saber que existe. Né? Para isso está aí o Google para ajudar a gente. A ideia nossa aqui é dar para você uma base bem consistente de como funciona o Unix, para você nos próximos cursos de administração ou nos próprios materiais aí que vocês podem querer estudar, vocês vão ter uma base bem sólida, ok? Agora a gente vai começar a brincar com o início, com uma introdução de programação Shell. Não é nada do outro mundo, né? Vocês vão ver aí que existem várias formas de você integrar as diversas ferramentas do Unix, os diversos comandos, tá? Para começar, a gente precisa entender dois conceitos importantes: pipe e filtros. Esses dois itens, esses dois conceitos são realmente chave aí para você poder começar a fazer um programa em Shell, começar a usar o Unix de uma maneira mais produtiva do que simplesmente um operador, ok? Nosso foco agora no programa vai ser no programa do treinamento vai ser muito mais em cima de atividades de um administrador de sistemas do que de operação. Até o momento, um operador pode fazer exatamente o que a gente fez até agora. Daqui para frente, a gente vai começar a ver alguns detalhes focados aí para a administração, que é o nosso objetivo, ok? Vamos lá, bem-vindos à aula de pipes e filtros. Muito bem, pessoal, agora a gente está entrando aqui nessa seara de Shell. Provavelmente a gente vai ter uma parte conceitual menor e mais mão na massa. A parte conceitual é importante, mas assim, se vocês tiverem um tempo, o ideal é fazer leitura. A gente vai indicar vários livros aí, vários materiais de referência para ter uma teoria mais consistente, tá ok? Vamos na massa então, vou começar a falar um pouquinho mais de Shell. Todo Shell em um sistema operacional ele precisa comunicar com o usuário através de um dispositivo de entrada e saída, né? Ou seja, a comunicação tem que ser feita de alguma forma, a interação tem que existir de alguma forma. Da mesma forma, os programas normalmente utilizam-se de serviços do sistema operacional para fazer a comunicação com o usuário. No Unix, todo programa, incluindo os scripts em Shell que a gente vai desenvolver, possui pelo menos 3 dispositivos associados aí à entrada e saída. Então, a gente fala o seguinte: a entrada padrão é conhecida como stdin, na verdade, né? Esse é o dispositivo onde os programas obtêm dados de entrada para poder executar suas tarefas. Na maior parte do tempo, esse dispositivo é o teclado, ok? Então, entrando com os comandos de redirecionamento do Shell, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai poder associar um arquivo, por exemplo, como sendo uma entrada padrão ao invés do teclado, tá? Bom, um outro detalhe é a saída padrão, saída de dados padrão, que é stdout. Esse é o dispositivo para onde normalmente, né, os programas, os scripts enviam os resultados, os dados gerados lá da execução. Em geral, o monitor, né, o terminal lá, a tela, é o dispositivo de saída padrão. Existem comandos de redirecionamento, que é o objeto da aula, o objetivo da aula, né, do Shell, para a gente poder associar um arquivo, por exemplo, como um arquivo para saída padrão, tá? Saída padrão de dados. E uma outra saída padrão que é muito importante é a saída de erro, saída padrão de erro, conhecida como stderr. Por que é importante a gente usar essas siglas stdin, stdout, stderr? Essas são siglas padrões que você vai encontrar nos manuais, nos scripts, etc. Essa daí é a forma pela qual a gente de Unix faz referência a esses dispositivos de saída, né? Então, só voltando a essa saída padrão de erro, que é um dispositivo para qual as mensagens e dados que são decorrentes aí de um erro de execução
para onde esses dados são enviados. Essas mensagens de erro são enviadas. Normalmente, né, a saída padrão de erro é a mesma saída usada pela saída de dados, saída padrão de dados. Então, o que é a tela, que é o terminal. E a gente vai ver como redirecionar isso daí. Ok? Então, resumindo a história, entrada padrão, teclado, saída padrão, tanto de erro quanto de dados normal, é a tela. Ok? Bom, agora a gente vai falar aqui sobre redirecionamento. A gente vai começar a ver aí alguns recursos que são recursos chaves aí, não só em programação shell, mas também no trato aí diário com o sistema operacional Unix, tá? Bom, o redirecionamento ele consiste em um recurso bastante útil, tá? Que vai permitir que esses dados aí de saída dos scripts, dos programas, eles sejam armazenados em arquivos ou até mesmo impressos, né? Vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira mandar para um arquivo ou para uma impressora uma saída de erro. Tá? Então a gente vai redirecionar. Ao invés de mandar para a tela, vai mandar para o arquivo. Okay? Em qualquer shell do Unix, não importa qual Unix você está usando, não importa qual distribuição do Linux, o redirecionamento da saída padrão ele é feito através do sinal de maior. Tá? Diretamente além do comando mesmo. Então, se eu vou dar um comando lá, por exemplo, ru, e vou ver lá a saída. Tá vendo? Tá na tela, normal. Eu vou redirecionar essa saída. Ru maior, estou redirecionando a saída para um arquivo chamado users. Tá? Dou lá o cat em users, está lá a saída que, teórica, que deveria ter saído na tela, eu joguei para o arquivo. Essa daí é a ideia básica aí de redirecionamento. O redirecionamento da entrada padrão ele é feito através do sinal de menor. Né? Enquanto a saída é feita pelo sinal de maior, a entrada padrão é feita pelo sinal de menor. Então, por exemplo, eu tenho lá o comando sort. Tá? Depois vocês deem uma olhada. O sort ele vai ordenar uma saída qualquer, em ordem crescente. Tá? Okay? Tem várias, como tudo no Unix, né? Tem várias opções. Várias maneiras de usar. Então, se eu der um sort e começar a digitar o nome dos arquivos, vai aparecer lá, ele vai colocar em ordem para mim. Mas eu não quero digitar. Eu quero pegar essa entrada de um arquivo. Então, eu vou fazer lá sort menor users. Ok? Bom, a gente pode misturar tudo isso daí, tá? O Unix ele é muito flexível. Então, eu posso também combinar o redirecionamento de entrada e de saída ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, sort menor users. Capturei a entrada, ao invés do teclado, vou pegar do arquivo. Maior users 2, ou seja, eu vou pegar fora de ordem o arquivo users e vou ordenar, né, em ordem crescente, mandando para users 2. Ok? O redirecionamento da saída padrão para um arquivo, ele vai criar um novo arquivo ou sobrescrever um que já existe, se tiver o mesmo nome. Se a sua intenção for concatenar a saída de um comando no final de um arquivo que já existe, a gente tem que utilizar o operador de concatenação do Unix aí, que são os dois sinais de maior. Tá? Então, eu vou continuar usando o sort aqui, vou colocar um parâmetro aqui que é o "-r". O "-r" ele vai inverter a ordenação, ou seja, vai ser em ordem decrescente, né? Então vamos lá, sort "-r", menor users, maior users 2. Né? Então, ou seja, se eu usar o maior só, eu mato o users 2. O maior ele vai adicionar ao final do arquivo a saída do comando sort "-r". Ok? A saída de erro padrão, que também vai para a tela, ela pode ser redirecionada, utilizando o operador de sinal de maior mais o e-comercial. Vou dar um exemplo aqui. cat-abc. Se eu der um cat-abc, vai dar um erro. Esse comando não existe, né? Não existe a opção "-a" para o comando cat, vai dar um erro. Então, vamos supor que eu estou dentro do script, vou dar um comando lá, esse aqui mesmo, cat-abc, maior e-comercial error. O nome do arquivo vai ser error. Né? Não vai aparecer nada na tela. Eu redirecionei a saída padrão de erro para um arquivo. Dou lá um cat, está lá o arquivo. Ok?
Isso daí é redirecionamento de entrada e saída. Isso é muito comum, isso é muito usado. Tá? Tem os exercícios aí do Udemy, vamos fazer na aula ao vivo. A gente vai fazer alguns exercícios também, tá? Se tiverem dúvida, vamos lá, traz pra gente em aula ou coloca aqui no Udemy pra gente responder, tá? O importante é você começar a se adaptar ao uso de redirecionamento, o uso do redirecionamento, tá? Isso daí a gente vai usar tanto que vocês vão se adaptar de maneira muito rápida, tá? O importante é não parar de treinar. Né? Se eventualmente você não tem a sorte de trabalhar com Unix ainda, a máquina nossa está à disposição de vocês, mesmo depois do curso, né? O servidor secundário vai estar disponível para vocês. Vão brincando, vão treinando, façam os exercícios, façam os laboratórios. E a ideia é ir pegando e brincando com isso, né? Ok. Bom, eu vou falar um pouquinho agora, continuando aí sobre esse assunto, sobre filtros, né? Na verdade são comandos, tá? Que servem aí como filtros, tá? E pipes, né? Que é um tipo de uma canalização. Eu não vou entrar em detalhe sobre os parâmetros, sobre as opções dos comandos, tá? Eu vou deixar isso por conta de vocês, até mesmo para estimular vocês a buscar essas informações na internet ou no próprio comando man. Tá? É importante a gente não se preocupar tanto em guardar opções, parâmetros e se acostumar a ter uma atitude mais de administrador, que é você entender o que acontece, ok? Buscar essa solução aí, ok? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre alguns comandos que a gente chama de filtros, tá? Comandos de filtros. Os filtros, eles são utilitários que leem da entrada padrão, processam e escrevem na saída padrão. O propósito geral dos filtros é de modificar a saída de outros comandos. Por isso, geralmente, eles são utilizados em combinações com mais comandos, né? Você usa vários comandos junto com os filtros para poder mudar a saída do comando. É como se fosse um quebra-cabeça, tá? Você pega várias pecinhas, junta para você ter para atender o teu objetivo, né? E quem vai fazer essa ligação entre os diversos comandos é o pipe. A gente vai falar daqui a pouquinho. Vou dar alguns exemplos de filtro, né? O primeiro deles aqui que eu gosto de falar é o tail, tá? Ele vai mandar lá para a saída padrão uma quantidade de linhas de texto do final dos dados que recebe como entrada. Ok? Então, se eu der lá um tail -n5/etc/pswd, né, ele vai lá mostrar para mim o número, as 5, né, últimas linhas aí do arquivo pswd. A gente tem o cat, que também é considerado um filtro, né? O cat tem várias opções, a gente pode usar o cat para listar um arquivo e mandar ele para uma saída, por exemplo. Tem o WC, né, que ele conta palavras, né, o word count. Então ele pode contar linhas, pode contar palavras, caracteres. Eu dou lá um WC-L, por exemplo, nesse arquivo que eu acabei de criar, ele vai me dar a quantidade de linhas. Ok? E tem lá também o comando sort, que a gente acabou de ver, que ele vai ordenar os dados de entrada, né? E você vai poder jogar esses dados na saída, tá? A gente já viu lá o comando sort, né? E tem vários outros comandos. Tem o comando cut, enfim, lá no Udemy tem lá vários comandos e vários exercícios para vocês brincarem com os filtros, tá? Eu não vou detalhar nenhum deles aqui, mas na aula ao vivo a gente volta a trabalhar com eles mais próximo, tá? Bom, o que é um pipe, né? O Unix possui um outro recurso também muito poderoso, né? Chamado de piping. Ele vai permitir aí, né? A ideia do pipe é conectar a saída de um comando na entrada do outro, sem limitação de número de conexão, tá? Não tem limitação de conexão entre os comandos. Você pode colocar quantos comandos você quiser, mas desde que cada um deles leia e escreva na saída padrão. Então, ele tem que mandar alguma coisa para a saída padrão. O que ele vai mandar para a saída vai servir de entrada para o outro comando. O operador de conexão entre os utilitários é a barra
vertical, ou o pipe mesmo, né? É uma barra, né? É só digitar na linha de comando entre um comando e outro lá para se conectarem com o pipe. Por exemplo, eu vou fazer aqui vou mostrar um exemplo para vocês. Vou dar um who maior user, ou seja, vai mostrar lá a saída de quem está conectado, só eu aqui, maior para o usuário. Se eu dar um wc-l users, está lá, 3. E vou remover aqui o arquivo. Se eu utilizar o pipe, eu consigo fazer tudo isso na mesma linha. Who pipe wc-l. Who vai gerar o quê? Vai mostrar lá a saída, né, de todos que estão conectados. Pipe wc-l vai contar a quantidade de linhas da saída do comando who. Ou seja, saiu do comando who as linhas das pessoas que estão conectadas e serviu de entrada para o wc-l. Não usei arquivo nenhum aí dentro, tá? Essa aí é a ideia principal aí do pipe, ok? Bom, é isso daí, pessoal. A gente vai ver mais detalhes sobre o pipe lá na aula ao vivo. É importante que vocês continuem fazendo os exercícios e os testes aí, né, os laboratórios, e tragam suas dúvidas. A gente vai mexer muito com esses dois recursos na aula ao vivo e principalmente nos próximos scripts em Shell. Isso é só um aquecimento para a gente já começar a programação Shell. Até mais!